Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vamos começar aqui pelo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todos o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que me chamou mais atenção nesta palavra, uma palavra linda essa, e o que me chamou mais atenção foi essa parte, aqui o comecinho. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos igual a essa mulher. Eu fiquei pensando nessa palavra e meditando nessa palavra, e o Senhor trouxe isso no meu coração, que muitas vezes somos igual a ela. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, nós queremos resolver de uma maneira deixando Deus de lado. Sabe, a gente deixa Deus de lado, acaba deixando. Quando é um caso de enfermidade, como ela, 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, ela correu para os médicos, gastou todo o dinheiro dela e não resolveu a situação. E muitas vezes fazemos isso. Corremos para os médicos. Sei que Deus, ele deixou os médicos. A medicina é boa também, porque o Senhor, ele unge as mãos dos médicos para curar. E muitas pessoas têm recebido cura. Mas, em primeiro lugar, antes da gente correr atrás de medicina, gastar todo o nosso dinheiro, porque muitas vezes tem um diagnóstico. E por causa daquele diagnóstico, a gente vê que precisa da ajuda. E quando precisa de ajuda, procura um outro médico. Eu quero um especialista melhor. Eu acho que eu vou para outra cidade, lá é melhor, lá tem um médico melhor. Então, às vezes, ficamos correndo para lá, para cá, gastando dinheiro, gastando tudo que a gente tem, pessoas que vendem propriedades até para poder gastar. Então, antes de nós fazer tudo isso, gastar todo o nosso dinheiro e querer resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos, sabe o que a gente tem que fazer? Orar a Deus. Senhor, por que me sobreveio esse mal? Senhor, me ajuda. Ter fé e acreditar que o Senhor pode curar. Porque depois que ela andou já nos médicos, gastou todo o dinheiro dela, não tinha mais nada, ficou sem nada. Olha que a palavra fala isso, não é eu que estou falando. Quem está falando é a palavra, diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com seus médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Quando não tinha mais solução, quando não tinha mais jeito, aí ela falou: agora eu preciso de uma intervenção divina. Só um homem de Deus, só uma mulher de Deus pode me curar. E quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela viu a multidão, viu Jesus, sabia que dos milagres, dos prodígios e milagres que Jesus já tinha feito, a história de Jesus já tinha, assim, o testemunho de Jesus já tinha corrido por todas as circunvizinhanças. Então, irmão,
ela sabia que Jesus podia curar ela, que Deus podia curar ela. E Jesus é Deus, Deus Filho. Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus e ele poderia curar ela. Então ela foi até Jesus. Não existe três deuses, é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os três trabalham em comunhão e são um só. Um só Deus. Não existe três deuses, é um só. Jesus também é Deus. Então, irmãos, eu falo assim, Jesus é o único Deus. Tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são o único Deus, o nosso Deus ao qual nós servimos, a Trindade Divina. E quando ela viu que Jesus estava passando, o que ela fez? Ela falou, se eu ao menos tocar, eu serei curada. A fé dessa mulher foi tão grande, que ela não precisou fazer Jesus parar. Jesus estava andando, ela não precisou fazer Jesus parar. Jesus não teve que parar, Jesus não teve que pôr as mãos sobre ela. Não, ela creu, simplesmente creu que Jesus podia fazer com que ela viesse ser totalmente curada. Então ela falou, eu vou me arrastar pela multidão, se eu vou só tocar na orla da veste dele, como ela fez, ali basta apenas um toque. Ela só tocou, um toque, apenas um toque. A fé dessa mulher foi tão grande que estancou na hora o sangue e ela foi curada. E na hora que ela foi curada, irmãos, Jesus perguntou, quem me tocou? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, quem me tocou? Aí Pedro falou, mas Jesus, as pessoas estão te apertando, tem muita multidão aqui, muitos estão tocando no Senhor, como podemos saber? Aí o Senhor falou, mas alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Ele sentiu que do corpo dele tinha saído uma virtude, e ele sentiu que alguém tocou nele e que alguém foi curado. Irmãos, é tudo feito pela fé. E daí essa mulher, quando ela viu que o Jesus já estava perguntando, ela falou assim, ó. Ela falou, então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante dele, declarou diante dele e diante de todo o povo a causa, porque havia tocado. E logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Quando ela confessou a verdade, que ela precisava de cura, e ela foi ali, tocou nele para receber a cura, aí o Senhor falou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Era uma mulher realmente que tinha fé. E isso, irmãos, pode acontecer não só com ela, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, não importa a enfermidade que você esteja, não importa o que esteja acontecendo, você tem um Deus. Você tem um Deus que pode te curar. Você tem um Deus amigo, um Deus presente, um Deus que pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. E um Deus que está à disposição para nos ajudar. E Ele quer me curar, Ele quer te curar, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Ele quer trabalhar na tua vida financeira, Ele quer trabalhar no teu casamento, ajudar assim, a você a poder cuidar dos teus filhos. Ele quer fazer o melhor para você, Ele quer que você seja feliz. Mas você tem que ser como essa mulher, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Jesus pode resolver o teu problema. Quando Jesus ele resolve os problemas, realmente, quando ele entra numa casa, ele realmente resolve todos os problemas. Não tem nada que ele não possa resolver. E aqui essa mulher, ela sabia que Jesus podia fazer algo por ela. Irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não tenho essa fé dessa mulher, mas eu sei que tem lá uma missionária, um pastor, uma pastora, tem alguém que pode orar por mim. Deus também pode usar aquela pessoa. Quantas vezes eu orei por pessoas enfermas e ali eu toquei na pessoa, orei, repreendi o mal e a pessoa foi lá na frente da testemunho que foi curado, que foi liberto para a honra e glória do Senhor. Não fui eu que curei, quem curou foi Jesus. Mas Ele usa também os seus vasos, os seus instrumentos. Mas essa mulher não precisou
nem chegar ao ponto de fazer Jesus parar. Jesus estava andando, ela não precisou fazer ele parar, ela só pegou na orla das vestes de Jesus e Jesus continuou andando, mas ele sentiu no corpo dele que tinha saído uma virtude, que tinha saído um poder do corpo dele. Aí ele perguntou, quem me tocou? Ele viu que alguém tinha tocado com fé nele e ali tinha recebido uma cura. Então, irmãos, não precisa ninguém colocar a mão sobre você, não precisa acontecer nada. A única coisa que precisa é você dobrar o teu joelho e crer, como essa mulher creu. Eu falo, agora eu vou orar e o Senhor Jesus vai me escutar e Ele vai trazer a bênção sobre mim. Esse é a maior fé. Aquele de você fazer um jejum, você fazer uma oração, você fazer ali um clamor e você entregar assim o teu coração na presença do Pai e dizer, Senhor, só o Senhor pode resolver esse problema. Eu estou com um problema que só o Senhor pode resolver. Essa mulher, ela poderia ter perdido a vida, porque 12 anos, imagine 12 anos, ela estava com fluxo de sangue, 12 anos. Imagine 12 anos com hemorragia. Ela estava para morrer, essa mulher. E tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Jesus, é um milagre. Nós precisamos. Então, quem diz assim, pastora, o que a senhora está falando é verdade, porque o que eu preciso é um milagre. É um milagre. Sabe quem que pode resolver esse teu problema? Jesus. Ele pode fazer um milagre hoje, agora, nesse momento. Se você dobrar o teu joelho, logo após você escutar esse vídeo, dobre o joelho, ore com fé, faça como essa mulher, porque olha só o que Jesus falou para ela no final. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, se você gostou dessa palavra, irmãs, você ative ali o sininho de notificações, compartilhe com aqueles que você ama, né? E aquele que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu vou estar fazendo essa oração aqui por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, realmente, Senhor, muitas vezes, Pai, confiamos em médicos, confiamos até nos profetas, nos pastores, confiamos em tanta gente, mas nós temos que confiar no Senhor, Pai. O Senhor em primeiro lugar. Nós temos que ir para o nosso quarto, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter com o teu Deus. E nós temos que fazer isso, Pai. Nós temos que clamar e dizer, Senhor, eu não aceito essa situação. Faz muitos anos que eu estou nessa vida, Pai, numa vida de tristeza, numa vida de angústia. Faz muitos anos que eu estou sofrendo com uma enfermidade, eu não aceito mais. Aquele que está com problema financeiro, você pode dizer, Senhor, faz tantos anos que eu estou sofrendo, Senhor, com essa vida financeira desse jeito, e a minha vida financeira não vai para frente, e eu não consigo nem pagar minhas dívidas. Ah, Pai, eu não aceito mais isso, Senhor, na minha vida. Se é problema no casamento, Senhor, tantos anos sofrendo nesse casamento, transforma meu casamento, transforma minha vida. Senhor, Jesus, olha para esse povo agora, Senhor. Vê se tem alguém, Senhor, que está se enquadrando nessa palavra, Pai. Se tem alguém que essa palavra realmente está falando com ele ou com ela. Que essa pessoa tome uma decisão, Senhor. Uma decisão de fé. Porque o Senhor, Pai, não precisou parar e nem colocar a mão sobre aquela mulher. Ela mesmo só tocou no Senhor. Basta apenas um toque. E sabe qual que é esse toque? Esse toque é a tua fé. Toque em Jesus pela fé e você será curado. Toque em Jesus pela fé. Me cantará baixurianda lá. E o teu casamento vai ser resolvido. Toque pela fé e a tua vida financeira vai ser mudada. Ponha a fé em prática e a paz do Senhor vai vir sobre você. Que o amor do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa, que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a mais doce consolação do Espírito Santo de Jesus esteja sobre a tua vida, a minha vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.